Boa tarde, Golden Setters. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Mais Vôlei, por favor. Cacá Bizoc, tudo bem com você? Semana cheia, temos, além de Superliga, Campeonato Mundial de Clubes, aquela competição que nós, brasileiros, gostamos tanto. Oi, Vanessa. Oi, galera toda. E já que acabou a Copa, né? Não acabou a Copa. Mas a gente vai começar já com o nosso Mundial aí, Mundial masculino que acabou, feminino que está começando. Vamos lá. Bom, para mim acabou, viu, Cacá? Não sei para você, mas para mim acabou. Não quero mais saber de Copa. Quero que todo mundo se exploda. Estou nesse nível. Mas vamos lá. Francisco, Márcia, Ivana, Samuel e Fabiano já estão aqui com a gente. Jorge Suíça também está aqui com a gente. Eu estou no clima de todo mundo pode ganhar, menos a Argentina. Vamos lá. Eu estou torcendo para a Argentina. Ah, não, deixa eles para lá. Imagina a gente eliminado nas quartas, eles campeões. Não, deixa. Sexta já foi um dia difícil, né? Eles classificados e a gente eliminado. Aí eu comecei a torcer por Portugal, pensei, vou torcer para os nossos irmãos eliminados também. Agora eu não vou torcer mais para ninguém, menos para a Argentina, qualquer um que vencer. Que pena, né? Mas vamos falar de vôlei, porque o vôlei pelo menos chega à disputa das medalhas. Cacá Bizoc, esse Mundial de Clubes, hein? A gente gravou um programa semana passada para os nossos assinantes, fazendo uma projeção sobre o Mundial e deu tudo errado, Cacá. Então, eu acertei, né, o campeão, né? É o campeão, mas os brasileiros fora da final, pelo menos um brasileiro a gente esperava na final. Isso significa que o nosso nível de competição está muito abaixo da Itália? Você até falava, né? O Trentino não está bem, mas o Trentino jogou muita bola em relação a Itambé Minas e Sada Cruzeiro. Exatamente. Foi um sinal de alerta, eu acho, viu, Vanessa? Eu fiquei bem preocupado pelo nível de enfrentamento das semifinais. Eu acho que as semifinais ali escancararam um degrau muito alto entre o vôlei brasileiro e italiano, que a gente não tinha visto até então nas outras edições do Mundial masculino. Né? A diferença do placar, né, Cacá, foi muito elástica, assim, coisa de 25-18. Houve pouca competitividade em relação aos times brasileiros e italianos. Exatamente. Eu acho que esse foi o fator mais preocupante, Vanessa, porque não chegar na final, vamos dizer que tivesse um jogo muito bem disputado, né? Tanto que nenhum jogo do Mundial foi para o quinto set, né? Todos decididos antes do tie-break. E essas duas semifinais foram o que mais me preocuparam. Eu fiz até aqui uns levantamentos, depois que a gente vai falar, porque vai muito ao encontro do que a gente vem alertando já há um bom tempo, né? Desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, que a gente falava de alguns fundamentos dos brasileiros que não estavam bem, e que ficou, para mim, muito flagrante nesse Mundial. Né? A gente ficou devendo bastante em relação ao que os italianos apresentaram. Olha, o Renato José disse que achou estranho não ter quase defesa, jogo só na porrada e bola no chão. Para o Fabiano, eu achei esse Mundial masculino muito flopado e chato, teve baixo público, inclusive. O único jogão foi Trentino e Perugia. O baixo público, Fabiano, eu acredito que tenha sido por conta da Copa do Mundo, viu? A Copa do Mundo atrai todas as atenções. Acredito que tenha sido por conta disso. Ó, o Fabiano, inclusive, falou que você está bonitão com uma nova luz aí, Cacá, está brilhando. Cláudio Miro, as transmissões vão ser feitas pelo Sport TV ou por outro meio de comunicação. Acho que ele está se referindo à edição feminina do Mundial ESPN, tá bom? A ESPN que comprou os direitos da edição feminina do Campeonato Mundial de Clubes. Bora falar então, Cacá, o que aconteceu, o que deu de tão errado para Itambé Minas, Vôlei Renata nem avançou de fase, acabou perdendo os 2 jogos da fase de classificação. E Sada Cruzeiro, né, havia uma expectativa que pelo menos o Sada representasse o Brasil nessa decisão. Pode ficar até um pouco estranho o que eu vou falar, Vanessa, mas eu acho que dos 3, o que sai menos abalado é o Vôlei Renato. Primeira participação, saiu na primeira fase, não teve muita chance, viu que o negócio estava meio
complicado de chegar. Logo na estreia já tomou o sacode do Cruzeiro, que talvez fosse o time mais ali que pudesse dar jogo. E eu acho que voltou para Campinas já pensando na Superliga, brigar ali pelos primeiros lugares, que está bem. Agora, o Itambé Minas e o Sada Cruzeiro, depois daquelas semifinais, eu acho que eles começaram a ficar preocupados, porque eles não esperavam um rendimento tão baixo, né? Um 3-0 e 3-0 tão contundente dos dois times como eles tomaram. E para o Minas, eu acho que ficou ainda pior depois daquela decisão do terceiro lugar. Eu até achei, no primeiro set, que o Minas podia finalmente, né, bater o Cruzeiro ali numa decisão importante e falar assim, pronto, agora, para quem achava que não tinha acabado esse tabu aí, essa escrita, a gente está aqui. Mas não foi o que aconteceu, né? O Minas foi caindo, acabou o jogo de uma forma realmente para se preocupar. Então, eu acho... parece estranho, né? Mas eu vejo dessa forma. Acho que o Minas e o Sada Cruzeiro vão ter uma vida difícil nas próximas rodadas da Superliga e vão precisar se acertar para reverter essa decepção aí do Mundial. Kaká, o Rafael lá de Maceió, ele fala assim: o Sada Cruzeiro foi pavoroso nesse Mundial. Você também ficou frustrado com o jogo apresentado pelo time do Felipe Ferraz? Eu fiquei sim, mas não acho que o Sada Cruzeiro mostrou nesse Mundial o que deu para perceber, né? Ele vem mostrando na Superliga. Os últimos jogos do Sada Cruzeiro, eles não têm sido bons. Os jogos têm apresentado o time com muitos problemas, com muitos pontos frágeis. E nesse Mundial ficou apenas mais visível por causa da própria exposição, né? Visibilidade aí que o campeonato teve. A Raquel, o Arthur Bento jogou muita bola nesse Mundial. A Jorge Suíça, que é membro do nosso canal, um beijo, Jorge. Eu começava a assistir aos jogos dos brasileiros, mas não conseguia terminar porque a diferença de nível era muito grande. A gente não via essa diferença de nível nas edições passadas, né? Pelo menos o Sada conseguia jogar de igual para igual, inclusive vencer a competição. O Sada Cruzeiro, em relação aos times das últimas temporadas, não desceu tanto de nível, né, Kaká? Não dá para falar que esse Sada é muito mais fraco que as outras equipes que venceram a competição. Foram os italianos que jogaram de uma maneira diferente, encararam o Mundial de uma forma diferente desta vez? Então, é muito difícil você analisar uma edição e dar um parecer definitivo, né, sobre uma equipe. A gente pode muito bem ser desmentido com o Sada Cruzeiro se recuperando, fazendo uma baita Superliga e daqui 4 meses ser campeão brasileiro. O Minas pode se recuperar e finalmente conseguir o título para cima do rival. O Vôlei Renata pode passar por esse Mundial ileso e brigar por um título. Então, é muito difícil a gente cravar uma avaliação, principalmente num campeonato de tiro curto, né, Vanessa? Mas, para mim, algumas coisas ficaram realmente muito claras. A gente sempre falou que os clubes italianos, eles contratavam o time titular e, se sobrasse dinheiro, eles montavam o banco de reservas com o que sobrasse, porque os caras não iam entrar nunca. E o que a gente viu foi que eles usaram muito bem os reservas, e os reservas ajudaram muito na conquista do título por parte do Perugia e também na escalada do Trentino até chegar à final. E do lado brasileiro, a gente teve, assim como citaram o Bento, né? O Bento entrou no lugar do Honorato, que não vem fazendo uma boa temporada. Depois da seleção brasileira, o Honorato caiu de produção. O Honorato, que sempre foi responsável pelo volume de jogo do Minas, ele não está conseguindo fazer isso. E tanto o Minas era dependente do Honorato que ele se descaracterizou. Nem defender mais como defendia, passar como passava, o Minas está conseguindo, né? Então, a entrada do Bento foi importante. Você quer ver? Eu até trouxe aqui alguns números. O Bento entra no segundo set da disputa do bronze.
o Honorato tinha feito 3 pontos nos 2 sets que ele jogou. E o Bento entra e vai melhor do que ele logo em um 7,5, né? E o Honorato já estava mal em alguns jogos anteriores da Superliga. Ele já não foi bem na semifinal, né? Para falar a verdade, o único que jogou bem esse Mundial, na minha opinião, do lado do Minas, apesar de muita gente ter elogiado o Mike, né? O Mike ele faz algumas jogadas sensacionais, mas o Mike também erra em posicionamentos, em alguns ajustes ali de recepção, né, do sistema de recepção. Para mim, o melhor foi o Elian, o cubano. Né? Aliás, foi um Mundial cubano, né? Tirando o Lopes, que podia ter ido também bem, foi um Mundial em que o Herrera, o oposto do Peru, já entrou na final e foi espetacular, né? O Herrera é o trapézio dos sonhos de todo marombeiro, né? Outro trapézio grande que começa aqui na orelha. O Leão foi um monstro, um monstro. Ele só não ganhou o MVP porque o Gianelli está numa fase absurda, absurda. Para você ter uma ideia, na semifinal, Vanessa, o Leão teve 69% de aproveitamento de ataque contra o Minas. Cara, mas foi o Minas. Pode ser qualquer time. Você ter quase 70% sendo ponteiro passador num jogo é muito. Aí você vai para a final e o Leão, olha os números do Leão aqui, ó. De 18 ataques, 13 pontos, 13 bolas no chão, 67% de ataque. Pegar semifinal e final, o cara está beirando 70% de ataque. É um negócio impressionante, né? E quando a gente fala assim, o Semeniuk que é o melhor do mundo, o Semeniuk que não jogou a final. Não, o Semeniuk que não estava bem, precisou sair. Entrou lá o maluco do ucraniano, dando de tudo que ela teve uma bola espetacular que ele botou no chão de uma recuperação. Ele é canhoto, né? Ele bateu do meio da quadra, da posição 3, a bola vindo das costas dele, ele conseguiu estourar o bloqueio. Foi um show do Perugia. O Perugia jogou tão bem a final que o próprio Trentino, fazendo uma boa partida, ele foi desistindo do jogo. Porque ele falou, cara, não vai dar hoje. Não vai dar. Até então, o Miqueleto, né, Kaká? Chegou um momento que já não rendeu a mesma coisa, mas a gente pode comemorar. A gente estava falando aqui sobre os brasileiros. Podemos comemorar pelo menos o título pelo Flávio. Verdade, que jogou muito, hein? Jogou muito. E o único prêmio individual, né? O Luquinha como líbero do campeonato. Foi a única premiação aí. Aquele prêmio Takeshita ou um prêmio justo? Então, é justo porque foi pela estatística, né? Então, e eu acho que o Colatti, que podia brigar com ele aí por esse prêmio, na final ele revezou muito, né? Então, ele não teve tanta oportunidade de fazer um bom jogo, principalmente na recepção. E aí ele, acho que perdeu chance. E eu ia falar que o único brasileiro, não. O único brasileiro de time brasileiro, né? Porque o Flávio também ganhou na seleção do campeonato. Rafael, ucraniano, comeu a bola. O Francisco diz que ficou notório que o Vissoto e o William estão sentindo a parte física. Na partida de ontem, eles estavam se arrastando nos finais de sets. Heraldo também foi impressionado com o ucraniano, o saque dele. Heraldo, eu vou falar disso. Também, todo mundo falando só do ucraniano. O Ronilson também falando. Aliás, a Ucrânia, vocês lembram muito bem que foi bem, hein, no Campeonato Mundial de Seleções. Foi uma seleção que substituiu a Rússia, impressionou muita gente, passou de fase, a gente não foi aquele convidado, nada cordial, né? Foi passando de fase, tirando gente grande. Aí tirou a Holanda, não foi, Kaká? No mata-mata? Foi a Holanda. Se não me falha a memória, foi. E então, Vanessa, quando a gente for virar a página, você me lembra, porque aí eu quero fazer uma análise de tudo isso aí que envolve Brasil e envolve a gente pensar no que a gente está fazendo, né? Mas eu queria só falar um pouquinho mais dessa final também, falar do Herrera, né? O Herrera entrou no terceiro set e fez 9 pontos no lugar do Richlisk, né? Que é o cara de Luxemburgo, que fez uma ótima semifinal, né?
foi o melhor do time do Perugia na semifinal contra o Sada Cruzeiro, só que não estava rodando contra o Trentino. E aí entrou o maluco do Herrera lá e bateu no peito, e o que o cara derrubou de bola foi realmente impressionante. Aliás, um festival de canhotos, né? Jogando nessa final. Micheleto, Herrera, Plotnitsky. Acertei. E aqui a gente vê, então, a decepção do Trentino, esse Trentino que buscava o Hexa, viu? Acho que é maldição de buscar Hexa, Cacau. Eu pensei nisso. Eles buscavam o Hexa, eles são pentacampeões, temos o Sada tetracampeão, e aqui, então, a festa do Perugia conquistou pela primeira vez na história o campeonato mundial de clubes. Cacá, vamos então já fechar aqui o assunto mundial de clubes, porque a gente ainda vai falar de Superliga e de edição feminina do Mundial de Clubes. Bora lá. Tá, eu só queria, antes de analisar, lembrar mais uma vez, o melhor levantador do mundo é o Gianelli, não tem para ninguém, O que o cara está jogando, eu lembro que 2 anos atrás eu falei assim, o Gianelli deu uma estacionada, ele precisa melhorar, ele precisa se reinventar, e o interessante, ele virou capitão da seleção italiana para conduzir os novos, e aí o jogo dele deslanchou. O que o Gianelli está jogando é um negócio impressionante. Ele está levantando essa bola, Vanessa, com o pescoço para cima da rede. Então, quem está bloqueando ele precisa bloquear, saltar muito para bloquear quando ele está na rede, precisa saltar muito com o central, porque senão não chega, e aí o cara está fazendo a festa. Né? Ele deu uma enterrada de segunda que foi paralela à rede. Foi impressionante, fora outras jogadas que ele fez. Agora, só para a gente fechar. A gente tem comentado muito que o Brasil tem ficado atrás, né, das outras seleções por causa do saque do bloqueio. Não é isso, Vanessa? São 2 pontos que a gente tem pegado muito no pé da seleção brasileira, que a gente precisa melhorar, A gente comenta aqui, vocês comentam, pô, esse jogo aí foi chato, muito erro de saque, né, da Superliga. Então, a gente está criando um hábito de treinar errado. Porque olha só as comparações que eu fiz aqui de semifinal e final, Vanessa. Não é que os caras estão errando menos que a gente. É que os caras estão com um saque muito melhor que o nosso. O que entra de saque, entra poderoso. Vamos lá. Perugia sacou 96 vezes na final. 24% de erro. 10% de ace. 10% de ace, nunca a gente teve um índice tão alto. Né? Trentino, 93 saques, 25% de erro. É muito. O Sada e o Minas também chegam nesse nível. Minas até menos. O Minas controla mais o saque. Só que eles fizeram 9% de ace. Perugia e Minas, 23% de erro do Perugia, 11% de ace. Sabe quanto fez o Minas? 23% de erro. É igual. Tá, mas fez 3,5% de ace. 3,5% contra 11%. É 3 vezes mais. Cacá, e você tocou num assunto interessante, num tema interessante, porque eu lembro que eu entrevistei há uns 3 anos, hein? 3 anos. 3 anos, 2019, talvez até antes. O William Arjona, e eu perguntei para ele qual que era a principal diferença em relação ao nível internacional. E ele falou sobre o saque, que era impressionante o nível de saque dos gringos, que eles sacavam forte, combinado com muita técnica. Não era só entrar na área de saque e colocar muita força. O saque era direcionado, o saque eles não erravam tanto. E aí eu estou falando disso porque há tempos que eles vêm observando isso e a gente não consegue, parece, melhorar esse fundamento, né? Não é algo novo, não é algo que a gente descobriu neste ano que está fazendo a diferença entre o vôlei brasileiro e o vôlei internacional, o vôlei europeu. Então, mas isso, Vanessa, é a evolução. Se você não acompanha a evolução do vôlei, você fica para trás. É assim com qualquer esporte. Né? Quem consegue jogar hoje o futebol que se jogava 10 anos atrás? Ninguém.
O vôlei ele está evoluindo e se a gente perde essa carona, você ficou para trás, é o que está acontecendo. Por isso, você costuma separar trechos do programa, separa esse para a gente poder discutir. Vou anotar, né? 2008, a minutagem aqui. Porque esses números que eu estou trazendo, essa análise que eu estou trazendo, ela é fundamental para o voleibol brasileiro aproveitar o momento e falar assim, opa, nós estamos treinando errado. Opa, nós estamos jogando errado. Precisa pegar essa onda. Se perder essa onda, os caras vão estar dando burdoada na gente muito mais feio daqui 4, 5 anos. Né? Então, só continuando a análise. Aí eu pego o Trentino e Sada. O Trentino erra 27% dos saques. O Sada erra 27% dos saques. Só que o Trentino faz 12% de aces e o Sada faz 6%. Né? Então, tá muito claro. O saque dele está muito mais forte e muito mais regular, muito mais eficaz. O nosso saque está só forte. Por isso a gente equilibra no número de erros, né? E não na eficácia do saque. Então, é para acender. E outra coisa, consequência também do saque, o bloqueio. Os italianos, eles tocaram e bloquearam muito mais que os brasileiros. Muito mais. Em algumas situações, quase o dobro. Né? O bloqueio do Trentino contra o Sada. 8 pontos e 3 toques no bloqueio. O Sada fez 2 pontos e 4 toques. O Minas, Perúdia fez 8 pontos e 5 toques. Sabe quanto o Minas fez num jogo de 3-0? 2 pontos e 1 tocada na bola. Não dá para competir. Não dá para competir. E são 2 fundamentos, 2 elementos de jogo que a gente vem falando aqui no Mais Vôlei, por favor, há muito tempo. Há muito tempo que a gente fala o Brasil precisa melhorar o saque, o Brasil precisa melhorar o bloqueio. E os caras subindo, e os caras evoluindo, e os caras jogando mais. Está aí. O resultado vem quando a gente se depara com um mundial de clubes como esse. O que você sugere, Cacá Bizocchi? Aliás, uma pergunta. Os técnicos dos times da Superliga, você acha que eles acompanham o Campeonato Mundial de Clubes, acompanham a Liga Italiana para entender a evolução do voleibol no mundo e trazer tudo isso para o solo brasileiro? Acompanho. Tem gente que acompanha, tem gente que tem a humildade de falar assim, eu preciso aprender com quem está fazendo melhor que eu. E isso é um ponto-chave para a evolução de qualquer coisa, evolução pessoal, é olhar o outro e falar assim, cara, ele está fazendo melhor que eu preciso fazer também melhor. Né? Então, nós precisamos ter a humildade para chegar lá fora e falar assim, não, eu sei o que eu faço. Tá, você sabe o que você faz, mas você precisa se atualizar, você precisa ver o que os melhores estão fazendo. E vai atrás, e bate na porta, como Giovanni Guidetti, né? Um dos melhores técnicos do mundo aqui, veio no Brasil e falou assim, eu quero assistir treino aqui, eu quero aprender com vocês, porque vocês fazem o melhor voleibol do mundo. Agora está na hora de trocar. Nós já fomos no Japão, na década de 70, aprender. Né? Agora está na hora de a gente também correr atrás de quem está fazendo bem. O Giovanni, só para contextualizar aqui, quando ele treinava a seleção da Alemanha, ele vivia aqui em Saquarema, ele vivia hospedado com a seleção da Alemanha, treinando com o Brasil, aprendendo com José Roberto Guimarães. Passou muitas temporadas por aqui. O pessoal, Cacá, a galera curtiu aqui essa análise e o Cleibe fala assim, Cacá, faça essa análise também do feminino, o feminino que começa aí na quarta-feira, né? Já começa lá na Turquia, a edição feminina. Bom, tomara que esse sinal de alerta que foi acendido nesse Campeonato Mundial de Clubes, que faça com que, de repente, partindo do Sada Cruzeiro, do Itambé Minas e do Vôlei Renata, que estiveram mais perto desses times gringos, que eles mudem essa forma de sacar e aí de baixo, né, de cima para baixo, haja também mudanças.